Olá pessoal, aqui é Everton Sodário e hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante que é privatização. Eu acabei de ligar o jornal e na TV dizia que a partir de amanhã, 6 de novembro, hoje é dia 5 de novembro de 2018, quase uma semana depois do presidente Jair Bolsonaro ter sido eleito, amanhã, no dia 6 de novembro, o gás de cozinha vai ser aumentado pela Petrobras em quase R$2. A partir de amanhã, nós vamos pagar R$2 a mais, isso pelo menos, tá? No gás de cozinha que nós compramos. O Brasil tem dois problemas. Primeiro, o alto número de empresas estatais. Países como os Estados Unidos, países como países europeus, escandinavos, não tem 10% do número de empresas estatais que o Brasil tem. Enquanto os Estados Unidos não chegam a 15, 20 empresas estatais, o Brasil passa de 400. 40 foram criadas só no governo do PT. Agora, o grande problema no Brasil não é só a empresa estatal, não é só a existência da empresa estatal, mas também o monopólio que a empresa estatal adquire e assume sobre determinados serviços. Há pouco tempo atrás nós tivemos a greve dos caminhoneiros, e a greve dos caminhoneiros tinha sido uma grande oportunidade para nós quebrarmos, rompermos as barreiras dos monopólios que existem no Brasil, como, por exemplo, o monopólio da exploração de combustíveis no Brasil, que é da Petrobras. O que nós, os caminhoneiros, na verdade, fizeram? Aceitaram um acordo com o governo, onde o diesel seria subsidiado por alguns meses e depois retornaria ao valor normal. Subsidiado, ou seja, quem pagaria do mesmo jeito o valor desse suposto desconto que estaria sendo dado era o povo brasileiro. Qualquer subsídio vem do dinheiro público. No Brasil nós precisamos devolver a ideia, Margaret Thatcher falava muito disso, nós precisamos devolver e ensinar talvez a ideia para o povo brasileiro de que não existe essa coisa de dinheiro público, existe dinheiro daqueles que pagam impostos. No Brasil, voltando ao tema privatização, o problema que nós temos aqui não é só a alta quantidade de empresas públicas, de empresas que pertencem ao Estado, mas também o monopólio que é oferecido daquele serviço para aquelas empresas. Um exemplo claro disso é os Correios. No Brasil, a única empresa que tem autonomia, que tem autoridade, que tem a possibilidade, a legalidade de fazer entrega de cartas de correspondência se chama Correios. Daí o que vai acontecer? Você não tem o livre mercado, você não dá a livre escolha para o cidadão escolher qual empresa ele prefere para realizar aquele serviço. Você só tem uma empresa comandada por um grupo fazendo aquele serviço, portanto, sem concorrência, aquela empresa vai fazer um serviço, via de regra, caro e ruim. Isso é óbvio, todos nós vemos o caso da Petrobras, o caso dos Correios e de outras tantas empresas públicas que nós temos no Brasil. Então é preciso, cada vez mais, eu acredito que agora com o governo de Jair Bolsonaro, tendo um liberal à frente do Ministério da Economia, anterior Ministério da Fazenda, agora Ministério da Economia, um liberal, e liberal no sentido estrito da palavra, eu acredito que nós vamos ter um novo conceito no governo brasileiro, né? E espero que tenhamos, porque hoje o conceito que nós temos, tanto do governo quanto da sociedade, é a falácia de que o povo é dono das empresas públicas, de que algumas empresas são estratégicas, que o Banco do Brasil, que o BNDES, que a Petrobras é estratégica, que os Correios é estratégico. Qual que é a estratégia de um governo? Qual que é essa estratégia de um governo ter o monopólio de entregar carta? Ou de fazer a manipulação dos combustíveis? Ou então de fazer empréstimos bancários para bilionários comprarem jatinho, como é o caso do BNDES? É preciso entender que não existe, é preciso desmistificar essa ideia de que a empresa pública pertence ao povo brasileiro. Vá você à Petrobras, vá lá à sede da Petrobras na Avenida Paulista ou na sede principal lá no Rio de Janeiro e tenta tomar um cafezinho
com um dos diretores da Petrobras, se você não for bem trajado, não tiver um compromisso efetivo lá dentro, talvez você não consiga nem entrar no salão principal, no átrio da empresa. Por quê? Porque a empresa não é pública. As empresas públicas hoje são um dos grandes males para o povo brasileiro, porque além de serem as únicas que fazem aquele serviço, elas têm um monopólio. E mais, todos nós vimos o que aconteceu com as grandes empresas públicas nos últimos anos. Mensalão, por mais que a maioria das pessoas não saibam disso, Mensalão foi um esquema de corrupção envolvendo os Correios. Petrolão, esse todo mundo sabe, foi envolvendo a Lava Jato. Então, as maiores empresas públicas do Brasil acabaram sendo envolvidas nos maiores esquemas de corrupção da história atual brasileira. Hoje, a grande realidade é que empresa pública ela é estratégica só para uma coisa, para servir de cabide de emprego para os amigos do rei. Então eu espero de coração, estou fazendo esse vídeo para falar sobre esse tema com vocês, porque espero de coração. Fui candidato a deputado estadual, tive quase 13 mil votos pelo PSL do Jair Bolsonaro, fiquei como suplente de deputado estadual e espero que de fato o Jair Bolsonaro cumpra com pelo menos metade daquilo que ele se compôs a fazer em campanha. E o primeiro caminho, talvez um dos maiores caminhos que o Brasil hoje deve perseguir é de acabar com a história de que dessa coisa de dinheiro público não existe, existe dinheiro daqueles que pagam impostos e acabar com esse cabide de emprego, já não é mais nem cabide, é um guarda-roupa de emprego nas empresas estatais. Empresas estatais só servem para serem guarda-roupas de emprego dos amigos do rei. E é isso que nós precisamos acabar no Brasil. Privatizar as empresas estatais e acabar com o monopólio. Não adianta só privatizar, igual se fez com a telefonia móvel, mas deixar o monopólio para 2, 3, 4 empresas. Nós teremos também uma péssima qualidade dos serviços e serviços caros. Por exemplo, todo mundo reclama da TIM, todo mundo reclama da Vivo, da Claro, da Oi. Por quê? Porque nós privatizamos a telefonia móvel, mas nós demos essa atuação para meia dúzia de empresas. Essas meia dúzias formaram um cartel, que é isso que elas fizeram, e colocam preços absolutamente caros e um serviço absolutamente ruim. E nós temos poucas opções. Qual é a diferença de você mudar o seu chip da TIM para Claro, da Vivo para Oi? Nenhuma. Você vai pagar o preço caro e ter um serviço ruim do mesmo jeito. Então nós temos que perseguir dois caminhos no Brasil hoje. É a privatização e é o fim do monopólio de alguns grupos para determinadas atividades. Um grande abraço para vocês e a partir de agora estou voltando ativa e vou fazer mais alguns vídeos nesse sentido aí para vocês. Grande abraço e privatiza tudo, Bolsonaro. Tamo junto.